O cliente me procurou com o objetivo de entender como criar uma estratégia para sair do endividamento pagando o menor valor possível. Então, se você tem essa dúvida aí ou está passando por essa questão também de endividamento, fica até o final que você vai entender o que você pode fazer para pagar menos de uma dívida. E se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Rosiele Pegado, eu sou especialista em finanças pessoais e hoje eu vou te mostrar um caminho viável e seguro que você pode fazer para pagar uma dívida cara, trocar uma dívida cara por uma mais barata. Então, a questão, ela acontece da seguinte forma. Você tem uma dívida de cartão de crédito ou do cheque especial. E aí, você tem que analisar qual a melhor forma que vai te custar, né, mais barato para pagar essa dívida. A primeira questão que você pode fazer é com o próprio cartão de crédito. Você pode tentar uma negociação com o cartão de crédito. Então, você vai, liga lá para o cartão, pede uma sugestão de como poderia ser possível o parcelamento daquela dívida, e aí eles vão te apresentar as formas e as taxas que eles têm. Então, o que você tem que anotar aqui são as taxas, porque são elas que vão fazer a diferença. Se anotou a taxa ali, viu como vai ficar o parcelamento, fala obrigado, eu vou pesquisar mais e vou analisar e depois eu te dou uma resposta. Nunca decida de primeira ali só porque a mulher te deu uma chance de parcelamento, tá? Se acalme, segure a emoção aí que a gente vai seguir. Agora, você vai para outro banco e acompanhar, fazer a mesma simulação com o mesmo valor, olhando a taxa. E aí, se essa taxa for menor, a primeira coisa que você vai identificar é que a parcela também vai ficar menor. Mas o ponto maior nessa questão aqui é que o volume do dinheiro também será menor. Porque quando você tem uma taxa menor, você tem uma dívida menor. E é isso que nós falamos de trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Então, você vai no banco A, no banco C e faz essa simulação. Hoje em dia, né, com os aplicativos, você nem precisa se deslocar aqui. No passado, antes dos aplicativos, da internet, no celular, você tinha que ir no banco, ao banco, né, ir ao banco ou ligar, né, ou ir presencialmente. Agora você consegue fazer isso pelo próprio aplicativo, pelo próprio aplicativo do banco. Foi. Então, você olha lá e faz a simulação. Com isso, você tem um entendimento como fica mais barato. Agora, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, como a gente conseguiu melhorar isso. Então, a dívida era de cartão de crédito, certo? Se ela parcelasse pelo cartão essa dívida, a dívida era 3 mil e ia ficar uma parcela de 500 alguma coisa, 15 parcelas de 500 e alguma coisa. Então, a dívida de 3 mil iria para 5.100, tá? Já a dívida final, assim, quando você somava, todos aparecia lá. Por quê? Porque a taxa de juros ali estava sendo aplicada a 4%. Já a gente fazendo um empréstimo pessoal para ela e ela pagando o cartão de crédito, ela ficaria com uma dívida de 4.200. Olha, veja que é quase R$ 1.000 a diferença de um para o outro. Por quê? Porque aqui ela estava com uma dívida, uma taxa de 4,9. E aqui ela pegou uma taxa desse empréstimo pessoal de 2,9. Então, ela pegou uma taxa menor, ela ia pagar uma parcela menor, a parcela ia ficar 382 e ia dar no final 4.200. E se você antecipar, você ainda consegue um desconto diferente do parcelamento lá do cartão de crédito, que você fechou ali. Às vezes, se você quiser antecipar, você consegue, mas o desconto vai ser menor, porque a taxa ali, né, tem muito IOF, tem muitas coisas ali. Já no empréstimo, não, a negociação é diferente. Aqui você está antecipando também. Nos dois você pode ter um desconto, mas aqui é bem mais fácil, porque já está escrito lá que se você antecipar, você vai ter um desconto. No cartão de crédito não está escrito isso, mas se você ligar, você pode pedir, tá? Então, o que ela fez? O que a gente fez aqui? Trocamos a dívida A pela dívida B, né? E barateamos essa dívida. Dessa forma, ela conseguiria ter um fôlego
para quitar a dívida. Por quê? Porque ela estava tentando renegociar o cartão e estava vendo que não estava conseguindo. Então, esse foi o método que a gente encontrou para que ela conseguisse negociar a dívida de forma mais barata. Já o outro cliente, a questão também sempre o cartão de crédito, né? E qual era a questão aí? Ele poderia sacar do cheque especial, o caso dele já era R$5.000. Ele tinha que pagar a fatura de cartão de crédito com R$5.000. E se ele fizesse um saque antecipado de um dinheiro, esses 5.000 viria 4.500. R$500 ia ficar por essa antecipação. Já se ele fosse e fizesse um financiamento lá, pedisse o financiamento para pagar de 5 vezes, não, podia até pagar de uma vez e aumentar R$100, né? Porque ele tinha o dinheiro, só que acontece é que o dinheiro só viria no dia 30 e ele tinha que pagar isso dia 15. Então, ele teve a oportunidade de sacar, antecipar esse dinheiro, mas ele ia perder R$500. Aqui, ele ia pagar R$100 a mais. Então, entre essa perda que ele ia ter, a gente diminuiu a perda. Veja que aqui, ele tem o dinheiro, mas para ele antecipar, ele perderia muito. Ah, Rose, então, não era só esperar e pagar a fatura do cartão de crédito depois? Aqui é que mora o perigo. Porque se ele também atrasa a fatura do cartão de crédito, aí ele pagaria muito mais. Então, nesse cenário aqui, entre antecipar o recebimento do dinheiro, que ele ia perder R$500, atrasar a fatura do cartão de crédito, que também ele ia pagar muito mais caro, e fazer um empréstimo pessoal e pagar de uma única cota R$5.100, esse seria mais vantajoso para pagar a fatura do cartão de crédito. Então, o que eu estou mostrando para você aqui é que quitar uma dívida exige estratégia. E cada uma é diferente. O planejamento financeiro, eu sempre falo aqui e vou continuar falando, não é uma receita de bolo. Você tem que criar uma estratégia certa para cada cliente dentro daquela realidade. Ou seja, os dois clientes estavam devendo o cartão de crédito. Um não tinha dinheiro, né? E teria que ser feito o parcelamento para ele pagar. E a melhor opção foi ele pegar um empréstimo pessoal mais barato, parcelar e pagar a fatura do cartão de crédito e ficar pagando esse empréstimo. E quando fosse entrando dinheiro extra, porque ele tem uma renda extra, ele ia antecipando esse empréstimo. Já o segundo caso, a pessoa tinha o dinheiro, porém o pagamento da fatura era dia 15 e o recebimento desse valor que ele ia receber só viria no dia 15, no dia 30, desculpa. Então, ele, na hipótese de antecipar esses R$5.000, esse pagamento dele, ele ia perder R$500. E se ele pagasse a fatura, ele também iria pagar muito mais, né? Eu acho que ia dar quase R$1.000, assim, porque é bem alta a taxa do cartão de crédito dele. Então, a hipótese mais barata foi ele fazer um empréstimo em uma única cota, né? Uma única parcela e pagaria R$100 de diferença. Então, esse cenário foi o mais viável para ele, né? E aí se fechou as estratégias, né? Se fechou o plano e se vai para cima da estratégia. E é isso que eu falo também no meu curso Como Sair das Dívidas. Existem várias estratégias e cada estratégia, ela exige uma criação de cenário para ver se vai funcionar. Porque você não cria uma estratégia e você tem que validar se essa estratégia é a melhor para esse cenário, para que ela funcione. Então, se você, Rose, olha, eu gostei, mas não sei muito como fazer, é melhor, né? Eu recomendo que você adquira o meu curso Como Sair das Dívidas, porque nele eu explico muitas outras coisas que não dá para fazer num vídeo aqui, né? O curso tem várias aulas, é quebrado em várias etapas para que você consiga sair do endividamento no menor tempo possível e do jeito mais viável para você. Então, se você quer saber mais, acessa lá, Rosiele Pegado, mas eu vou deixar aqui o link da descrição. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para você que para tudo tem solução. E o planejamento financeiro, ele tem essa finalidade. Enxergar dentro daquela sua situação, né? Criar uma estratégia dentro daquela sua situação
uma estratégia assertiva para que você resolva aquele problema, né? E é por isso que não dá para pegar para todo mundo, falar, faz isso, faz aquilo, porque tem soluções que não vão resolver o seu problema, porque o seu problema ele tem uma peculiaridade que a outra pessoa não tem. E aí a gente tem que analisar, e é nessa hora, né? Inclusive eu estava atendendo um cliente que ele é médico, e a gente fala isso, né? É nessa hora que é o conhecimento técnico ali que vai fazer a diferença. É você enxergar os detalhes que vão fazer a diferença para você acertar na estratégia e criar o cenário certo para resolver o problema desses clientes, tá bom? Então, se você quer aprender mais sobre educação financeira, eu convido você também a acessar meu site rosiellepegado.com, lá tem vários textos, e aqui no canal, você olhar ali, né, pesquisar como sair das dívidas, como começar a investir, como não cair em golpes de criptomoedas. Acessa aí, escreve Rosielle Pegado, que você vai achar vários vídeos que eu já gravei sobre diversos temas na área da educação financeira. E se você ficou até aqui, comenta aqui nos comentários. Você já parcelou a fatura do cartão de crédito? Fala aí, deu certo? Sim ou não? O que você achou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal, hein? Tô de olho em você. Eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.